Valor. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, para a gente debater com grandes gestores, economistas, empresários, né? E hoje aqui a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que tem muita novidade acontecendo, para a gente falar um pouquinho sobre economia real, né? Um pouquinho sobre consumo, varejo, expectativas de crescimento, como também a gente diversificar nosso portfólio como empreendedores também. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado de franquias, tá? A gente está aqui já com um parceiraço da casa, né? Acho que dispensa apresentações, o Andy. Muito obrigado, Andy, novamente, também que é um grande investidor, mas principalmente também um grande empresário aí, um conhecedor nato, né? Não vou apresentar aqui o Alex também, que vocês já conhecem ele. Sigam lá também, Alex Invest. E eu tô com o Lucas aqui hoje, Lucas Freitas. Muito obrigado, Lucas, que é advogado, especialista também no setor, no segmento de franquias, né? Então, primeiro, acho que passar a bola aqui, vou passar já vocês que são da casa. Obrigado, Lucas, pelo tempo, pela disponibilidade. Queria que você se apresentasse antes para a gente começar esse bate-papo. De novo, como eu falei aqui, acho que é muito... A gente fala muito aqui de bolsa, de renda fixa, renda variável, mas aqui é o famoso... Acho que o dia a dia do barriga no balcão, né? Então, esse que é o bate-papo hoje aqui, assim, o que está acontecendo na economia real e mostrar também, assim, como é que está o otimismo, como é que está o pessimismo, qual que é a facilidade e, como você falou, é um mercado que vem crescendo muito, mas acho que talvez para a gente que está aqui vamos dizer aqui na internet, né, no home broker, a gente conhece muito pouco dessa realidade e um mercado potencial gigante, enfim. Mas o Lucas, queria primeiro que você se apresentasse e novamente obrigado aí pelo tempo. Perfeito, eu que agradeço. Agradeço primeiramente aqui a oportunidade, ao convite de estar aqui. Então, meus agradecimentos aqui ao pessoal da BMC News. Bom, eu sou especialista em franquias, trabalho com direito empresarial em geral, faço também trabalho com fusões e aquisições, estou com uma parceria bem legal agora com os meus sócios, Bruno e Jéssica. Mas o meu foco realmente é a área de atuação em franquias, que é um mercado que, até brinquei aqui antes de começar, ele não está crescendo, ele está decolando. Hoje em dia, o franchising ele tem um impacto de 3% no PIB nacional. Então, tanto para quem é franqueado, quanto para quem quer ser franqueador, já é franqueador, é um universo que só tem a ganhar. Uhum. Então vamos começar já uma pergunta para os dois, assim, quando você fala assim, é 3%, mas o que isso quer dizer, por exemplo, tem alguma métrica no mercado de vocês, assim, tem potencial para ser 10, para ser 20, nos Estados Unidos é 5, como é que você vê essa evolução? Há 2 anos era 1%, como é que você vê isso? E até já perguntando para o Andy, assim, como é que você vê as marcas, né, procurando utilizar? E é lógico que a gente fica sabendo das histórias boas, assim como em bolsa, né? A gente só conta histórias vencedoras. Pô, ganhei dinheiro, né? Foi fácil. Por que você não fez, né? Mas também tem histórias também de franquias que não deram certo. Talvez seja a minoria. Mas como é que você vê vocês? Já começar com o Andy aqui um pouco também da experiência desse número. Como é que você vê a evolução das marcas, das empresas utilizando esse formato, né? Cara, Marco, assim, se a gente pegar a própria trajetória do mercado americano, hoje você tem empresas de capital aberto de multifranqueados, né, que é um conceito ainda extremamente novo, né? Tá começando a ser inserido aqui as próprias marcas, elas tinham uma certa resistência de ter o franqueado, ele vai levar know-how do meu negócio para o outro, etc, tal. Então a gente ainda é um mercado jovem, tá, em franquia aqui no Brasil. A gente teve uma série de empresas de gestão familiar que começaram a se profissionalizar no começo dos anos 2000 para cá, principalmente, né, com um grande divisor de águas aí foram os sistemas, né, de ERP, os sistemas de PDV, que começaram a ficar um pouco mais flexíveis para os negócios serem moldados. Isso acabou ajudando a profissionalizar. E esse cenário de desenvolvimento de franqueado profissional, ele está começando a ser falado agora. Então, tem ainda, assim, tem uma avenida, assim, tem, cara, um continente de crescimento, tá?
as próprias marcas, elas têm procurado e têm dado valor para esse tipo de perfil. Tem alguns franqueados hoje que eles são até disputados, tá? O próprio Nomura, que é um cara que é muito conhecido por ele ter o método Nomura de operar Adidas, o próprio Grupo Arezzo. A marca método também... Kawamoto também. Aí é na alimentação, aí é na alimentação. Vem aí, muito em breve numa loja perto de você. É né? verdade, é verdade. Temos novidades aí. Mas é engraçado porque as marcas, elas começaram de um jeito aqui no Brasil, elas perceberam, cara, o consumo no Nordeste e você vai lá para o Rio Grande do Sul, ele é completamente diferente. Então, o próprio interior de São Paulo, você vai implantar um negócio no interior, você tem uma diferença de consumo absurda. Então, você ter esse know-how, né, do conhecimento geográfico, o home bias que a gente fala em bolsa, né? No mercado real é a mesma coisa. O operador que ele conhece a região, que ele tem, né, o entendimento de como funciona cada localidade, cara, isso se transforma em venda. Só para você ter uma ideia, quando eu estava na Meme, a gente fez o turnaround lá, a gente teve um nível de repasse de 50% da rede. O que é um repasse? Então, eu tenho um franqueado, ele não está operando bem, não está tocando o negócio como deveria, eu troco o franqueado, troco a gestão, a gente dobrou o faturamento em algumas operações. Né? Então, para a franqueadora, eu acho que isso também é interessante. Então, quando você fala assim, qual que é o tamanho do potencial do mercado? Cara, pode triplicar, né? Quadruplicar. Eu acho que ainda é muito, 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 muito pequeno mesmo. E as próprias marcas que elas têm nascido agora, né? A gente tem visto, o Lucas deve estar acompanhando também um crescimento muito forte em algumas áreas que você não tinha antes, por exemplo, estética, né? Saúde e bem-estar. A gente estava brincando aqui, né? Você falou, vamos numa franquia, né, de saúde e tal. E, cara, está crescendo muito mesmo. Sim, as franquias né? de serviço estão acompanhando, estão alcançando um potencial que antes não se falava aqui no Brasil. Acho que eu gosto de falar pela visão jurídica, né? Caiu a ficha do Estado de olhar e falar, putz, isso aqui dá dinheiro a partir de 2017, 2018, até por isso veio a nova lei. Antes tinha a 8955, que estava desde lá de trás, desde 1994, e agora a atual lei de franquia no Brasil, que rege toda essa situação de franchising, é a 13966 de 2019. E uma alteração muito bacana que, pontualmente, assim, mostra como que o Estado está dando importância, está dando papel de um protagonismo para as franquias que antes não existia, é a possibilidade de franquia agora participar de licitação. Então, tanto uma licitação estatal, municipal, até mesmo federal, agora as franquias têm essa possibilidade. Então é o Estado percebendo esse potencial econômico lucrativo que o franchising tem e dando espaço para o protagonismo dele. E só para complementar, eu acho também que não só o mercado, as leis, as franqueadoras, elas amadureceram, mas o franqueado também. Então, o franqueado hoje, ele busca, né, um preparo, ele busca uma consultoria, ele busca uma assessoria jurídica, ele busca a consultoria para entender qual que é o meu perfil, quem que vai me ajudar a identificar. Então eu acho que o nível, a régua tá evoluindo, evoluindo, mas assim, a gente ainda é um mercado, um nanomercado, tem muito para crescer. Ô, Lucas, só uma pergunta antes de falar um pouquinho dos desafios, mas a hora que você... falando aqui até nos bastidores, assim, presta muito mais serviço pro lado do franqueado do que do franqueador, mas qual que é o grande desafio, assim, pro franqueado, no sentido, assim, tem muita dificuldade em ter os contratos bem feitos, o relacionamento do franqueador, porque o franqueador sempre tem aquela percepção, né, imagina que eu sou um minoritário, né, eu falo assim, se o franqueador tá realmente... Como é que ele vai me beneficiar, né? No primeiro é ele... Sempre tem aquela sensação do dono tá passando por cima do pequeno. Então, qual que é realmente o grande desafio na parte jurídica, né? De você, às vezes, esse franqueado provavelmente, às vezes, é uma empresa de, sei lá, 50 pessoas, é uma empresa de 1, 2 pessoas, né? Mas como que é realmente o desafio para você ter bons contratos, bom relacionamento, né? Longo prazo, trazer essa segurança jurídica para o dia a dia, né? Perfeito, Marco. Num primeiro momento, uma das situações que o Andy bem comentou seria essa segmentação de franqueados que também verifiquei aqui da parte jurídica. O que é essa segmentação de franqueados? É propriamente dito a cabeça daquele franqueado, daquele empresário, certo? Antes,
há uns 7, 8 anos atrás, a gente não está falando aqui de muito tempo atrás, Sim, sim. eu recebi muitos clientes que vinham com aquela cabeça um pouquinho de CLT ainda. É importante falar que a CLT não se aplica de jeito nenhum, isso é legal, está expresso na lei, não se aplica dentro do franchising, dentro da relação de franquia. Então, era aquela cabeça de, putz, eu cheguei, eu não tenho um conhecimento prévio mercadológico sobre isso, às vezes nem empresário sou, peguei o dinheiro, a fim de exemplo, peguei o dinheiro da rescisão para investir nisso, estou um pouco totalmente perdido aqui, então eu quero não só que pegue na mão, mas que pegue no colo e me ensine, me mostre como faz. Então ele tinha aquela percepção, que é uma percepção errônea dentro da franquia, que os resultados dependem do franqueador, certo? E hoje em dia já não tem isso, já é inclusive jurisprudência pacificada, certo? Que a gente chama no direito de teoria do risco, que é o risco do negócio. A partir do momento... A franquia não é uma relação societária, eu não sou sócio propriamente dito do franqueador, certo? É uma relação de parceria. Então, a partir do momento que eu analisei, há essa necessidade de uma análise prévia, um conhecimento mercadológico prévio, certo? Poxa, analisei tudo isso, perfeito, é isso que eu quero participar? Opa, então beleza, então vou ter essa visão de parceria. Como que eu posso crescer, como que eu posso ajudar, certo? Sempre lembrando que não é uma marca sua. A franquia tem diversos princípios, certo? Eu não posso só chegar e aplicar, tocar a unidade do jeito que eu quero, até mesmo para não criar uma segmentação dentro da própria marca. Então, essa visão, essa diferença de visão foi uma das primeiras coisas que eu notei, que acaba gerando diretamente esse ruído entre as conversas franqueado-franqueador. Ô Andy, deixa eu fazer minha última pergunta aqui, já passo para o Alex. Mas voltando àquele ponto de percepção de minoritário, né? Como é que é o dia a dia mesmo na prática? Porque você fala assim, pô, parece que o franqueador aqui, se eu crescer, ele vai ficar de olho, ele compra a minha operação, mas também eu não posso ir tão mal. Sempre tem aquela relação assim, pô, porque a gente vê aqui nas empresas de capital aberto, assim, pô, será que o controlador está mesmo do meu lado, às vezes contra, às vezes a favor? Como é que é essa relação mesmo na prática? Porque o cara realmente precisa fazer bons contratos, te incentivar, mas não pode incentivar muito, porque senão você cresce mais do que as lojas próprias ou que o próprio... Como é que funciona isso, essa relação meio que, como ele falou, não é CLT, não é societária, né? Fica essa relação sim de parceria, mas um tem que ajudar o outro, mas ao mesmo tempo, né? Como é que é o desafio mesmo da prática? Cara, Marco, eu acho que essa é a pergunta mais importante de todas e ela cabe uma resposta um pouco mais longa. Então tem alguns aspectos que a gente tem que analisar. Primeiro, tem 2 tipos de franqueadores, né? E eu falo com experiência que eu já fui os 2. Um é aquele franqueador que vai viver de taxa de franquia. Então, assim, ele não vai te prestar suporte, ele vai te vender o mundo, etc, papapá. Ele só quer taxa de franquia para dentro, normalmente negócios que escalam muito rápido, e ele não tá ligando muito pro franqueado. É verdade, tem casos assim, tá? Não é tudo as mil maravilhas também, tem casos e casos. Esse tipo de negócio dá para você identificar fácil também. Como? Cara, você quer entrar dentro da rede? Pede para... é obrigação, né? Pede para ver o sistema, pede para ver as vendas, pede para ver os dados, né? Você pode ver isso para você. Se o cara não vai te abrir nem isso, cara, foge, né? Não é verdade? Já tem alguma coisa errada aí. E tem o outro lado, que é o franqueador que ele não tem medo do franqueado, pelo contrário. Ele, assim, o que é o negócio de franquia, né? Cara, quanto mais o franqueado ganhar e se dar bem, melhor para franqueador. Quanto mais eu crescer, a nossa filosofia a gente tem que crescer o máximo de lojas possível pelo menor número de franqueados possível, né? Esse é o cenário ideal. O cara que está lá dentro, que já tem o know-how, eu estou acelerando o meu custo de capital ali humano com esse cara e ele está expandindo. Então, para mim, é espetacular isso. Quando você está entrando num negócio novo, a gente até brinca, né? Nos anos 90 teve aquele boom, início dos anos 2000 também,
dos executivos de montadoras que se aposentaram e foram abrir franquia. Teve uma enxurrada, né? Cara, você recebia e-mails, era executivo de tal, não sei o quê, parece que virou uma disputa entre eles. E, cara, a maioria quebrou. Porque vinha com uma soberba, o cara também não queria ouvir, a franqueada não queria ouvir o know-how, o cara, não, eu tocava aqui a montadora, não sei o que, papapá, Alemanha, tal. Você acha que eu não sei vender comida aqui? Pô, é muito fácil e tal. E é diferente, né? A transferência desse know-how é a parte principal e fundamental da franquia. Então, onde está o grande valor, né, da relação? É o know-how, primeiro ponto. Né? Segundo ponto é um negócio chamado suporte. Que isso é algo, o Lucas não me deixa mentir, se a franqueadora não te der suporte, você pode quebrar contrato, né? Esses dois pontos... O Lucas acabou de dar um chute na canela agora. Não, imagina. Que eu escutei aqui. Você tem uma relação que ela vai te ajudar a ter o direito de uso de uma marca, de um nome, de um know-how, atrelada ao suporte no dia a dia dessa operação. Então tem um negócio chamado consultoria de campo, né? Que você tem executivos da franqueadora que eles estão indo em campo analisar o teu negócio, trocar ideias e informações, fazer a transferência de know-how entre franqueados, e você tem que receber. Uma franquia boa, ela vai te dar isso, né? Uma franquia excepcional vai te dar isso e vai te dar um pouco mais. Vai te dar o quê? Acrescentar um trabalho de marketing muito bem feito. Hoje até tem algumas franquias que elas não cobram mais o fundo de promoção e deixam o franqueado trabalhar isso localmente, por exemplo. Cara, também é uma possibilidade. Eu acho que você tem que encaixar o teu perfil com o perfil da franqueadora, assim, né? E isso dificilmente você vai achar assim, de primeira, né, Lucas? A gente tem que... Cara, assim, fala com franqueados, fala com franqueador, entra na loja, pede para posso ficar uma semana aqui dentro tocando o negócio, etc. Tal. Mas hoje a lei ela é muito justa. Então a gente teve casos de franqueador ganhar em relação a um abuso do franqueado de não respeitar padrão, por exemplo, isso prejudicar a marca. Você tem um padrão, você assinou um termo que você vai seguir isso aqui. Sim. Tem uma cultura, tem outros franqueados que podem ser prejudicados por isso. Vou até citar um exemplo aqui. Cara, quando entrei na Meimei, era um restaurante de fast food de comida asiática. Aí de quarta-feira tinha um franqueado que ele queria colocar a feijoada chinesa. Eu falei, meu amigo, poxa, pelo amor de Deus. Ele falou, não, mas todo mundo tá vendendo feijoada na praça aqui, eu não vendo, não sei o quê, eu quero vender. Aí eu falei, cara, vamos analisar aqui os números, etc. A gente fez um estudo para ele, analisamos a performance, aí falamos assim, agora entendemos os teus números. Olha esse caso aqui, olha esse aqui, olha a minha loja, né? E a franqueadora precisa pedir autorização do franqueado para abrir o número com outro franqueado. Falei, cara, isso aqui está prejudicando as outras operações na Paulista, porque, cara, o cara que vai comer aqui, ele não quer comer feijoada. O cara que vai comer feijoada, ele quer comer no restaurante brasileiro, sim. etc. Tal, que é uma comida cultural. Comer feijoada com hashi. Uma loucura, né? Você vai ter que comprar talher só para quarta-feira. Não faz sentido. Não, fora o SKU que você vai mandar lá dentro, aí tem toda a questão da Anvisa, a consultoria que a gente dava em relação à Anvisa, era uma empresa externa, tirar as amostras, se não tá no manual, como que eu vou cobrar do cara? É o famoso quem quer fazer tudo não faz nada. Não faz nada, exatamente. E aí, o que significa esse processo? Pô, tem que resolver do jeito comercial primeiro, no relacionamento, né? No papo. Cara, olha isso aqui, mostrei números, olha a performance, olha isso. Cara, eu não vou acionar o contrato logo de... Porque fica uma relação impositiva, não é bacana. Acho que tem que ser sempre o último caso, sempre tentar resolver no comercial. Não deu? Aí o contrato de franquia te resguarda. E também resguarda o franqueado, né? O franqueado ele também pode exigir da franqueadora o que ele contratou. Tá ali oferecendo na COF. E eu acho que muitas vezes o cara... O que é a COF? É Circular de Oferta de Franquia. Antes de você assinar qualquer negócio, quando você começa a negociar, você recebe isso, que é uma cópia do contrato de franquia. Justamente para o cara ter tempo de ler, de entender, tirar as dúvidas. E aí que eu acho que mora o erro, Lucas. Nesse momento,
candidato, ele tem que procurar uma assessoria externa à franqueadora, na minha visão, para entender e analisar esse contrato de maneira isenta. Perfeito. E eu acho que isso, as pessoas que não têm uma perspectiva profissional de franqueador ainda não fazem. Mas os profissionais fazem, e inclusive eles têm hoje escritórios que cuidam dos negócios já. Puxando agora um pouco para o ramo geral, eu acho que está um pouco intrínseco na sociedade brasileira essa falta de procurar um profissional do ramo de direito preventivo. Exato. Certo? Geralmente vamos chamar de homem médio, como a gente chama no direito. O que é o homem médio? Aquele ser humano padrão, certo? É o que a gente encontra na sociedade de forma majoritária. Ele procura um advogado quando olha e fala, putz, isso aqui já deu algum problema, certo? Não para prevenir que aconteça algum problema quanto a isso. A circular de oferta de franquia é até por isso que a lei estabelece um período mínimo de 10 dias do recebimento da circular de oferta de franquia para qualquer tipo de assinatura de contrato ou realização de pagamento. É o legislador querendo te proteger, falando, olha, você tem esses 10 dias para pegar, contratar um profissional especializado na área, ele vai ligar para os ex-franqueados para perguntar por que saiu, vai ligar para os franqueados perguntar como é a situação, se é assim mesmo, bater DRE, porque tudo isso tem que estar... A lei de franquia, ela é bem objetiva quanto à circular de oferta de franquia. Ela tem um rol taxativo que é uma verdadeira listinha do que obrigatoriamente deve constar na COF, certo? Então, e se algum desses itens não constar, também está na lei que o franqueado pode solicitar anulação do contrato com a devolução dos valores investidos. Então, para você ter uma ideia da importância que é esse documento, a circular de oferta de franquia. Através dessa COF, como a gente chama, é que o franqueado conhece o franqueador e vê se ele quer entrar no negócio. Da mesma maneira, tem que ter o inverso. Tem que ter o que a gente chama de pesquisa, de pré-qualificação, para o franqueador conhecer também o franqueado, para ver se ele tem a mesma visão de negócio que eu, se ele tem uma atitude empreendedora. Se o perfil combina, se né? o perfil combina com o negócio, com aquele nicho mercadológico específico. Se é isso que eu quero, como para entrar na minha franquia, representar aqui uma unidade minha no país. E até complementando, isso é muito importante. A franqueadora que você, como candidato a ser franqueado, não tiver um processo de seleção com você, cara, já fica meio com o pé atrás, que você fala, pô, tá colocando qualquer um pra dentro, né? E o franqueado, ele tem que ter uma preocupação com os colegas de operação dele, né? Porque, cara, um franqueado, eu não vou citar nomes, mas teve operações, inclusive vieram à mídia, uma operação de comida asiática no Rio, muito famosa, que veio aqui para São Paulo, largou a operação aqui, aí um dia bateu franquia de alimentação de shopping, você tem a vistoria do shopping e a Anvisa vai. Recorrente, ela tá lá fazendo a vistoria. Então, você tem que trabalhar tudo muito, muito certinho. Aí, essa franquia específica recebeu a visita da Anvisa. Cara, assim, Jornal Nacional, toda a mídia impressa, etc. Tarará. Um franqueado acabou com a marca em São Paulo. Quase acabou com a marca no Rio. Assim, uma operação, uma loja. Então, cara, assim, normalmente, às vezes, é a vida que o cara, né, trabalhou para guardar aquilo de dinheiro, foi investir no negócio, cara, perdeu por causa de uma pessoa X, que não foi culpa da franqueadora também. É corresponsável, porque está dentro da consultoria de campo do suporte, e o negócio, né, foi por água abaixo. Então, esse processo, esse filtro de franqueador e franqueado, cara, ele é a parte mais importante. E se o cara não entender a COF, não pegar a COF, ler, tirar dúvida, procurar um profissional, porque vai ter muito juridiquês também. Pô, o que é isso aqui? Deixa eu entender. Quando você tem isso, o contrato ele é flexível. Tá? Você pode flexibilizar, né, o contrato. Tem várias redes hoje que tem, por exemplo, você tem 60 lojas da minha operação e você tem 2 lojas, Alex. Cara, você acha que você não tem uma barganha para negociar um valor de royalties comigo? Sim. Né? Vou colocar um cara para desenvolver uma região inteira sozinho aqui. O cara, pô, vai assumir um risco para investir nessa região inteira. Pô, será que ele não tem que ter uma condição especial? O cara tem. E a lei pode te ajudar nisso, né?
Então, acho que as pessoas elas carecem um pouco de ir atrás, de entender a legislação, de entender como funciona o mercado, até para elas saberem como elas podem, né, se beneficiar e tirar vantagem de um cenário dentro daquela franqueadora, por exemplo. Perfeito. Dentro desse sistema do contrato de franquia em si, falou um pouco da regionalidade, falou um pouco de flexionar efetivamente as cláusulas do contrato, pró-franqueado, pró-franqueador, enfim, é o sentar e conversar, certo? Um franqueador que tem um jurídico especializado, o jurídico vai falar que é interessante juridicamente que ele faça isso. Por quê? Porque foge de um contrato de adesão. Certo? A partir do momento que fugiu do contrato de adesão, eu tenho um e-mail falando com o franqueado, que o franqueado falou, essa cláusula aqui a gente pode fazer assim, pode fazer assim, ou num meio termo, assim não posso, mas posso fazer isso. Isso já desqualifica como um contrato de adesão. Então, juridicamente falando, já tem uma série de vantagens aí, caso vá para uma ação, evolua para uma ação judicial, até mesmo para impedir que essa ação aconteça. É verdade. Não, e isso resguarda o minoritário de uma maneira que no dia a dia, o próprio franqueador, ele vai pensar 2, 3 vezes, né? Mas o franqueador bom, ele assume essa corresponsabilidade e ele dá essa segurança para o minoritário. Então, às vezes tem caras com uma loja, eu estou negociando uma operação hoje que tem um padrão de 12% de royalty mais fundo de promoção. Cara, a gente está discutindo aí os 9%, né? Pô, é 3% na última linha, né? É coisa pra caramba. Às vezes a última linha é 3, já dobrou a última linha. Exatamente. Assim, muda todo o cenário, né? E eu estou desenvolvendo e levando a marca, trabalhando a marca numa região que ela não está hoje. Então, é um ganha-ganha. Assim, tem muita gente que teve experiência ruim, que também não se preparou, não fez a meia-culpa, mas eu acho que é um modelo hoje para você entrar em qualquer mercado, cara, espetacular. Você tem um negócio testado, profissionais no ramo, pessoas que estão ali fazendo o negócio, que estão lidando com o dia a dia, então você está aproveitando as dores, tem gente para trocar. Quando você encaixa esses dois ambientes e o franqueado também, né, ter essa postura de, cara, isso aqui é o meu negócio, né? Se eu quiser terceirizar tudo aqui, pô, a gente até fazia algumas junções de pegar, pô, tem um cara aqui que tem um perfil investidor. Beleza, assim serve para mim, mas você não vai operar, porque senão você vai queimar minha marca. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um operador muito bom, vou apresentar, que eu acho que pode ter fit com vocês. E, cara, a gente tem o cara cuida do financeiro, etc., da burocracia, esse cara aqui vai cuidar da operação, um complementa o outro, pô, vamos juntar esses caras. Pô, foi um negócio que mudou e fez, por exemplo, a Meimei ser a empresa que mais cresceu, o same-store sale, faturamento médio, reduziu o CMV nos últimos 4 anos pré-pandemia no setor de alimentação asiática. Se ligar os pontos, ajudar as partes. E um negócio que a gente fazia que era muito bacana também era juntar os franqueados. Então, muitas marcas elas têm medo, né? De juntar, os caras vão juntar eles fortes. Vai comprar o outro. Cara, é o contrário, cara. Você tem que juntar todo mundo lá, barriga no balcão todo dia, sofrendo dia a dia. Pô, isso aqui é um baita feedback, né? Tem hoje ainda marcas que elas têm uma resistência muito forte de ouvir o franqueado. Quem perde? A marca. Porque esse cara começa a ir para outros business, ele vai crescer aonde? Pô, aqui eu tô vendo meu negócio evoluir, eu vou expandir aqui que não é tudo travado? Não, vamos aqui, né? Então, eu acho que a própria força dos bons franqueados ajuda a franqueadora a evoluir. E o franqueador nunca, por mais que tente, vai conseguir impedir franqueado de conversar com o franqueado. Já vi algumas franquias também, claro que a gente está falando de situações pontuais, mas algumas franquias que enviaram notificação impedindo o franqueado de criar grupo no WhatsApp com os franqueados. Certo? Num primeiro momento, isso legalmente não existe. Certo? E num segundo momento, demonstra quase que uma assunção de culpa por parte do franqueador. Poxa, por que eu não quero que os meus franqueados conversem entre si? Não é só que eu não quero, estou impedindo que tenha essa abertura entre unidades. Poxa, como você disse, uma rede de comunicação ali, interfranqueados, quando tem unidades em diversas situações, diversas regionalidades. Às vezes, a partir disso, claro que com uma análise pormenorizada, poxa, tá ali o meu geomarketing.
Tá ali muito estudo de geomarketing. É verdade. Eu tenho um franqueado X falando que aqui em Recife acontece assim, que em São Paulo é totalmente distinto. A gente, inclusive, isso é um negócio que aconteceu com a gente, que foi muito rico. O lojista é um público potencial consumidor espetacular do shopping. Tem shoppings que tinha assim, 4.500 lojistas. Assim, cara, se eu pegar 1% desses caras por dia, ticket médio de tanto, tá... Só de lojista. Só de lojista. Falei, pô, a gente tem banda de preço já por região, né? Pô, Super Shopping Osasco é o mesmo produto, mas é um posicionamento, um outro volume. Pô, aqui no Iguatemi Alphaville é um outro posicionamento, outro volume, mas o lojista em todos está lá. Sim. Aí a gente tinha um grupo de franqueados junto com a franqueadora, com todos eles, e um grupo de gerentes também, com todos os gerentes. A gente levou as ideias para os dois grupos e falou assim, ó, a gente está desenvolvendo isso aqui. Se alguém quiser ajudar a participar da ideia, estamos dispostos a ouvir. Cara, e um grupo dos gerentes veio um estudo, assim, o cara preparou assim, um PPT, fez uma análise de CMV, de custo de produto, preparou, cara, fez tudo. Entregou pronto para a franqueadora e ajudou todo mundo. A gente aprovou, do outro lado, um gerente de uma loja trouxe o negócio, que foi espetacular, a gente viu, bateu e falou, pô, realmente, isso aqui, ó, quem quer testar, tá liberado. Prazo 30 dias, depois desse período a gente vai analisar os números, vamos entender como que foi a performance, tal, etc, bater com a sazonalidade, e aí a gente oferece isso como padrão. Cara, tá até hoje. Uhum. E segurou na pandemia porque virou um produto de delivery muito forte. A franqueadora que não faz isso, ela tá perdendo. Ela perde uma oportunidade de crescer e de evoluir. E se você é franqueado, cara, você não tem essa conversa na tua franquia, tá? Procura, conversa com pessoas de outra franquia, conversa com pessoas... E assim como a assessoria jurídica é importante, acho que a assessoria de negócios também é importante. Porque às vezes o cara tem um baita perfil para trabalhar com serviço, né? O cara gosta de um segmento específico, às vezes nem sabe que tem uma franquia daquele segmento que é muito boa, aí ele vai para um negócio que é chato, que ele não gosta, que não tem nada a ver com ele, pô, não vai performar, né? Então, essas ideias, atitudes, elas saem quando tem pessoas com tesão de trabalhar ali e fazer o negócio acontecer. Alex, manda sua pergunta. Você tá nervoso aí? Tá tremendo aqui. Tô com medo aqui. Pegando lago aqui. Mas... Tá louco pra comer Tô feijoada louco. lá no restaurante japonês. Feijoada japonesa, beber o caldinho como se fosse lamen. Tem que me chamar. Torresminho. Pra essa não me chama. Só pro barbacoa que você vai e não me chama, né? Por que o Andy Vamos Andy não liberou, né? Mas o Andy, cara, assim, eu vou abordar, acho que tem várias perguntas aqui que eu tava na cabeça, mas a primeira questão mais de mercado. Até pra quem investe em bolsa, acompanha as empresas, você também acompanha muitas empresas de bolsa, você também é do setor alimentício e umas grandes franquias também estão lá na bolsa, né? Não aqui, mas talvez em BDR, no caso do McDonald's. Mas eu queria fazer um movimento inverso. Uma provocação, até que até fiz uma pergunta com você no particular. Falei, por que as grandes empresas, né, os franqueados, né, estão começando a comprar, né, a franquia, né, o Master está começando a comprar os franqueados, né? Por que está fazendo esse movimento inverso, né? A gente viu uma grande expansão. Eu tô falando, por exemplo, do Arcos Dourados, que a gente estava comentando aqui do McDonald's, do Burger King, também a gente tem visto que tem crescido mais lojas próprias. Qual que é o racional nesse sentido por parte da empresa, né? A gente tem conversado aqui ao contrário, né? Abrindo franquias. Agora está mesmo movimento inverso. Qual que seria a explicação por parte de estratégia de negócios? Tem a ver com macro? Tem a ver com cada business sua estratégia? Ou será que realmente faz sentido? É bom pro franqueado essa compra? Talvez fala, puto, o cara tá sendo squeezado, né? A gente estava com aquela discussão em relação ao minoritário, ou não, os dois saem ganhando, enfim. Como que traz de aprendizado nesse meio todo aí, Andy? Cara, perfeito. Eu acho que tem dois fatores que impactam, né? E o primeiro é ciclo. Né? A própria franqueadora vai falar assim, cara, meu negócio está muito barato, né? Tem operador que talvez não está operando tão bem, eu sei que tem valor aqui, então a franqueadora comprar o negócio do franqueado não necessariamente é ruim, né? Para os dois lados, porque também o contrato de franquia ajuda o franqueado nesse ponto. Se tá rolando um esforço da franqueadora de empurrar o franqueado para fora, etc, tal, aí tem que ver e levar pro ambiente legal. Mas quando ela vê um negócio muito barato, com potencial, né, de fazer um repasse futuro, por exemplo, com um baita ágil em cima, cara,
ela vai tentar comprar o máximo de operações possíveis sem prejudicar, né, a estrutura de capital. Por outro lado, no momento atual, você tem, assim, cara, eu não sei como está hoje, mas no meio da pandemia, quase 40% dos estabelecimentos de alimentação de rua fecharam em São Paulo. 40%. Cara, é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Então, assim, para onde que tá indo esse share, né, de mercado? Cara, tá sendo absorvido. Então, será que é o momento agora de, assim, pô, vou abrir o máximo que der de loja própria, porque talvez o mercado de franqueados aqui não tá conseguindo absorver a expansão que eu quero. Porque, assim, uma vez que eu consolido isso aqui, cara, daqui a 3, 4, 5 anos, quando esse negócio voltar, a taxa de juros cair, etc., isso aqui vai explodir. Uhum. Todos os franqueados profissionais, multifranqueados que eu conheço, que estão capitalizados hoje, todos estão expandindo. Todos estão procurando negócios porque enxergam um período ímpar, assim, que a gente abre em décadas, né, no setor de franchising. O franqueador vai olhar e falar assim, cara, eu não vou deixar passar também. Então acho que tem os dois. Não só a loja própria está crescendo, mas o franqueado também está crescendo, né? Também está sendo expandido. Uhum. Acho que a sensação de que a operação própria trás, né? Mas assim, o que tem um ponto de tomar cuidado aí, que é assim, pô, não está expandindo com franqueado e está só tomando loja própria. Assim, pô, de quem que eram essas franquias? Né? Tem um conflito de interesse aqui, tem alguma coisa. Esse valuation daqui é diferente dos franqueados. Esse é um negócio que tem que olhar e prestar atenção. Falar, não, ao contrário, pô, valuation bom, mas o cara compra do franqueado também igual, então tá preservando o cara que investiu lá com ele, né? Acho que tem os dois pontos, perfeito. né? Dentro dessa dessa reabsorção, vamos chamar assim, reabsorção de unidades franqueadas para lojas próprias, eu ainda vejo um terceiro ponto não tão usual, certo? Que são empresas que já estão consolidadas no cenário nacional, Sim. se preparando para o IPO. Tá. Certo? Por quê? Porque é muito difícil você conseguir equilibrar a palavra, equilibrar o sistema de franquia, não é impossível, mas é muito difícil você equilibrar o sistema de franquias com a abertura de capital. Por quê? Porque a partir do momento que você realiza o IPO, abre o capital da empresa, você tem ali os acionistas, você tem metas que não necessariamente vão cair para você, vão cair para quem está tocando a loja, que são os franqueados. Acho que é isso que você falou do squeezing dos franqueados. Então nós temos um grande exemplo, eu também não vou citar nomes, mas de uma franquia nacional líder de mercado de calçados que realizou essa reabsorção de franquias quando realizou o IPO. Então não necessariamente não é uma visão correta atrelar a reabsorção de franquias com uma diminuição do poder econômico da marca, muitas vezes até o contrário. E isso vai muito em cima de um negócio chamado margem, né? Você troca um negócio que você recebe royalties, que tem um limite em cima do faturamento do cara, que esse cara vai ter, às vezes, 20% de margem de um negócio, para dentro da marca. Pô, teu valuation mudou completamente nessa. Depois a gente vai ter que deixar para um outro podcast, que são os bastidores das franquias. Das franquias. Que acho que deve rolar um pouco disso, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas um pouco de Porque nunca te falaram sobre franquias. Né? Cara, tem cada história. Mas só fazer uma pergunta pro Lucas aqui, Lucas. Quando a gente também, sem citar nomes, mas sempre a gente acompanha muito empresas de capital aberto, né? Aí vem um ciclo de alta, a gente fala assim, essa empresa tem a vantagem por ter franquias, né? Aí vem um ciclo de baixa, a gente fala assim, não, essa empresa tem desvantagem por ter franquias. Então, assim, sempre joga a culpa, né, no sistema. Né? E aí a pergunta olhando pro franqueado, como é que ele pode se proteger no sentido assim, vai ter um ciclo de baixa e talvez vão jogar a responsabilidade para ele. Então, assim, não é que eu tô indo mal, né? Ou sempre o mais forte, né? Fazer, pô, na verdade a culpa é sua, você que é o franqueado, você não está entregando resultado, enfim. Então, por exemplo, em que momento que ele pode, de repente, romper o contrato, pular para uma outra marca, enfim, se proteger de um ciclo de baixa, né? Começar a ser responsabilidade
responsabilizado pelo resultado do enfim, um pouco mais de bastidores, olhando para o lado sempre da onde que pode estourar alguma responsabilização assim na parte legal, né? Perfeito, Marco. É muito interessante essa pergunta porque foi o que aconteceu aqui na pandemia. Na pandemia, o que aconteceu? Os franqueados acabaram perdendo dos dois lados. Por quê? Porque teve franqueados que estavam em shopping, certo? Então, loja em shopping tem que continuar pagando condomínio, tem que continuar pagando segurança, tem que continuar pagando aquele boleto, certo? E tem que continuar pagando os royalties. Por quê? Porque o franqueador também não pode só, vamos cessar aqui a economia. O que é importante atitudes de franqueadores que fizeram a diferença ali entre receber um processo judicial, às vezes, de mais de um franqueado, certo? De uma parte significativa da sua carteira de franqueados, para aqueles franqueadores que pegaram na mão dos franqueados e falaram, olha, é uma situação atípica, está acontecendo isso, mas vamos resolver juntos, certo? É essa visão que está cada vez mais raro dentro do franchising, do franqueado que se preocupa mais com a expansão do que com a marca. Antes a gente até via isso com mais frequência, mas agora está cada vez mais raro. Acho que até pela maturidade orgânica desse sistema de franquias. Por quê? Dentro desse exemplo, nós temos franqueados que foi uma minoria, que viraram e não mudaram margem de royalties, não... olha, tá aqui, você se vira, ou olha, o problema não é meu, olha, tá acontecendo isso, tudo bem, então tá aqui eu abro para você a possibilidade de vender produtos por site, abro a possibilidade de vender produtos porta em porta, e temos aqueles franqueadores que viraram e sentaram para conversar com o pessoal do shopping, com a banca lá do shopping, chegou numa diminuição dentro dos próprios shoppings em nível de condomínio, certo? Condomínio diminuiu, às vezes não pode mexer no condomínio, perfeito, vamos diminuir o aluguel, certo? Durante esse período, porque o shopping não pode isentar, porque apesar das portas estarem fechadas, tem segurança, tem gastos dentro do shopping, certo? Então, tem essa diminuição, vamos sentar e conversar, olha, tá acontecendo isso? Perfeito, onde você está, no português, claro, com o bumbum na janela aqui? Em vendas? Tá, vamos fazer assim, eu tenho o site próprio, que teoricamente você não pode vender, mas eu posso abrir uma parcela do site para você, para a gente tentar fazer essas vendas remotas, eu posso diminuir um pouco aqui o meu markup dos royalties, certo? Então, essa a diferença, é a própria visão do franqueador, é a atitude de chegar e falar, olha, vamos crescer juntos nesse período difícil, ou olha, está tendo esse período difícil, mas como eu não estou com a parte das vendas, o pepino é seu. E complementando o Lucas, Marcão, cara, acho que é o momento que separou o joio do trigo também. Isso que ele falou, na pandemia, eu negociei com todas as administradoras. Então a gente usou a força global da rede para sentar lá em cima e no micro lá no shopping. Então a gente foi operação a operação negociar. A gente conseguiu isentar 100% aluguel, conseguimos isentar fundo de promoção e a gente conseguiu uma redução de até 50% em condomínio em algumas operações, porque fala assim, cara, você reduziu o teu quadro em 50%, vou pagar o proporcional, vamos dar as mãos e se ajudar, e, cara, nenhuma operação fechou. Junto a isso, a gente tomou algo, falou assim, cara, esse aqui é um cenário de guerra, né, de sobrevivência. Gente, tá liberado, delivery todo mundo, rede social nesse período, cada operação fazer a própria, vamos tentar fazer o possível, venda por WhatsApp. Cara, assim, a gente não sabe, a primeira vez na história que aconteceu isso. Vamos todo mundo dar as mãos e se ajudar. Sim. E isentamos 100% dos royalties nesse período, exceto operações que atingiam um número X de faturamento e acima desse número, que na DRE ficava super saudável o negócio, a gente cobrava um percentual escalonável de acordo com as vendas. Você acha que esse cara vai querer outra operação? Não vai. Então, o franqueador que também, nesses momentos, ajuda o franqueado, né, trabalha em conjunto, cara, ele vai atrair mais pessoas no futuro. O cara que, nesse momento, tentou falar, não quero saber, se vira, você tem que me pagar, não tem essa. Esse cara, muitos não sobreviveram. Antes, preventivo, que acho que poucos fazem aí, até grandes marcas.
A gente tinha uma reunião mensal com os franqueados e um dos pontos que a gente colocava era caixa. Como que tá a construção de caixa de vocês? Vocês estão desenvolvendo caixa? Vocês estão fazendo caixa? Vocês estão colocando, né, uma parte... Quer ver? Os caras, comprou barco, não sei o quê, papapá. Então, assim, meu amigo, beleza. Mas, cara, e aí? Né? O Andy comprou Isso tudo acontece... em ações da Oi, né? Deu all-in na Oi, né? Comprei mais 100 unidades. Mano. Não, é brincadeira. Mas, assim, era um negócio que a gente já trabalhava muito sério em 2019. A gente já falava com o pessoal, falava assim, gente, ó, vai abrir uma janela interessante que a gente achava que ia começar a dar uma porrada. Pô, vai ser uma expansão legal. Como que tá a construção disso em relação a vocês? A dívida, a gente tinha linhas de crédito exclusivos para os franqueados, né? Com uma negociação, cara, absurda. Na própria pandemia, a gente conseguiu algumas linhas especiais, como o do Brasil, com o Banco Inter, com o Itaú, desconto adicional no período para a maquininha. Então, assim, são várias coisinhas que você consegue ajudar o cara a passar por um período um pouco mais turbulento. Eu acho que esse momento separou o joio do trigo também, Marcão. O pessoal, eu só pedi licença que passa muito rápido o bate-papo. A gente já está chegando no final já. Passou rápido mesmo. Nossa, voou. E aí eu queria só fazer a última ping-pong aqui, no sentido, como se fosse um recado final, mas é a pergunta que não quer escalar, né? Vocês como especialistas no setor, no primeiro lado jurídico, né? A pergunta é, dá para ser feliz, né? Sendo franqueado, feliz no sentido assim, conforto jurídico, bons contratos, né? Conforto no relacionamento. E a pergunta também para o Andy, mas um pouco mais do lado comercial empreendedor, né? Dá para ser feliz no sentido de ter bons resultados, ser um bom investimento. Então, primeiro começando aqui pelo relacionamento jurídico, né? Para a gente passar um recado aqui para quem ou está no meu negócio ou quer ir para o negócio, né? Que recado que você passa, final? Perfeito. Sem sombra de dúvidas, dá para ser feliz dentro desse universo de franquia. Dá para ser muito feliz dentro desse universo de franquia, dá para você potencializar os ganhos, certo? Só tem que tomar certos cuidados, isso tanto pela parte do franqueado quanto pela parte do franqueador, certo? Principalmente em nível de relacionamento, em nível de transmissão de know-how, como esse know-how é transmitido, em nível de foco, certo? O foco do franqueador sempre tem que ser a marca, certo? A marca, produto, serviço, ao invés de vender as franquias, as unidades em si. Certo? Tem que ter essa preocupação, mas nunca pode ser o foco. Porque a partir do momento que você tira o foco da marca, tira o foco do produto e serviço, cria insatisfação. Certo? E para a parte do franqueado também, pesquisar bastante antes de entrar no negócio, não achar que eu posso nunca ter tido uma experiência empresarial na vida que o franqueador vai me pegar no colo. Essa transferência de know-how, o saber fazer é totalmente diferente de responsabilidade por ganhos, certo? Então, é você que está lá, você que tem essa responsabilidade pelos seus ganhos, mas, claro, tomando os devidos cuidados. Muito bom. Eu tenho certeza absoluta que é um negócio espetacular. Você aproveita know-how das pessoas, você aproveita um mercado testado no dia a dia, em várias regiões, você aproveita esse feedback, você aproveita a escala, né? Você vai montar um negócio sozinho, tua escala é completamente diferente. Então você tem várias vantagens para você desenvolver, né, um negócio via franquia. E sim, tem muitas franquias muito boas que te dão assim, um suporte do início ao fim espetacular. Eu acho hoje que todos os setores, segmentos vestuário, alimentação, serviços, você tem ótimas opções. E para o investidor de renda variável, né, eu acho que é um caminho bem interessante para ele diversificar o portfólio também via economia real, gerando caixa, né? Às vezes as pessoas sofrem, pô, não tem nada que me gere caixa para eu poder fazer aportes recorrentes, etc., ter ativos reais. Eu acho que é um caminho espetacular. Tanto é que estamos voltando, né, para esse mundo. Muito bom. Eu acho que o futuro dos próximos 5, 10 anos é muito bom, Marcão. Com certeza. Obrigado, Alex. Obrigado, Lucas. Só deixar as redes dele, né? Quem quiser Lucas procurar também. Freitas também, quem quiser procurar aí.
as redes do Andy, né? Andy Underline Kawamoto no Twitter. E a profissional do Lucas, como é que é a sua? L Freitas ADV no Instagram. Tudo junto. Tudo junto. L Freitas ADV. Muito obrigado, pessoal. Como o Andy falou, né, como o Lucas também falou aqui, pessoal, já modelo muito testado por profissionais, né, nada de inventar feijoada no restaurante japonês, né? Porque alguém já fez isso, já testou e já validou, né? Então, com certeza. Exatamente. Tem um processo acontecendo bem. Procurem profissionais aí da área. Muito obrigado a todos pelo... Que câmera eu faço aqui? Essa aqui fechada. Muito obrigado a todos pela participação aqui. Lembre que toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no SaraCast na BMC News. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.